Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês já viram a thumb, já viram o título, já viram bastante coisa para saber qual que vai ser o assunto aqui desse vídeo, né? Não é um vídeo que eu vou trazer análise da rodada, não quero também trazer o futebol aqui como prioridade, porque eu quero deixar claro essa mensagem. O futebol, cara, é só um esporte, tá? O futebol é só um entretenimento pra gente que gosta muito desse esporte. Assim como tem gente que gosta de vôlei, assim como tem gente que gosta de handball, basquete, enfim, e não tem essa imbecilidade de criar confusões, brigas e assassinatos. O que aconteceu sábado, às 6 horas da tarde, 3 horas antes do clássico entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, foi um assassinato. Acho que a gente pode trabalhar com isso, né? Eu tô completamente arrasado com que essa notícia chegou até mim hoje de manhã. Eu sabia que tinha acontecido, né, a fatalidade dela ter sido agredida, dela, no caso, vou dar os nomes, né, Gabriela Nelly, de 23 anos, torcedora do Palmeiras, associada à Mancha Verde, mas foda-se essa informação. Se você acha essa informação relevante e justifica essa morte com essa justificativa, com essa informação, me desculpa, esse vídeo aqui não é pra você, tá? Esse vídeo não é pra você, então já pode abandonar aqui. Foi assassinada, ela foi agredida por uma garrafa, estilhaço de uma garrafa que atingiu seu pescoço. Ela foi socorrida, foi para o hospital. Infelizmente, ela teve 2 paradas cardíacas e acabou falecendo hoje de manhã, na capital paulista. Na Santa Casa, no caso, na Santa Casa de São Paulo, no centro de São Paulo. Eu vou me apresentar, apesar de eu não ter muita vontade, porque eu acho que esse vídeo tem que ser em prol da Gabriela e de toda essa situação que envolveu e também deixar uma mensagem aqui de apoio para a família da Gabriela. Mas eu sou o Gabriel Todaro, aqui eu na Rede com Todaro e eu sempre trago análises da rodada do futebol brasileiro, as principais rodadas, os principais jogos do futebol brasileiro, dos 20 clubes da Série A, então seja onde eles disputarem, eu vou trazer análise. Mas esse vídeo hoje é um ponto fora da curva, tá? Hoje geralmente eu traria a análise da 14ª rodada com jogos do próprio Palmeiras e Flamengo, do jogo que o Botafogo venceu o Grêmio fora de casa, do jogo do Corinthians, Santos, São Paulo, enfim, eu traria essa análise completa da rodada, mas hoje eu estou deixando esse vídeo específico em homenagem e em protesto também ao que aconteceu sábado. É isso, tá? Futebol, cara, é só futebol, voltando ao que eu tava falando. É absurdo uma torcedora sair de casa, ver o seu time disputando pontos contra o seu maior rival, talvez, dos últimos anos de âmbito nacional e de títulos, e ter que disputar a própria vida. Né? Eu acho disputar, assistir a partida. Porque a Gabriela não teve. Ela não teve nem a oportunidade de ver o seu time em campo. Isso foi ceifado dela. Por um imbecil de nome Leonardo Felipe Xavier Santiago. É a única vez que eu vou falar o nome dele. De 26 anos, torcedor do Flamengo. Que ao ver isso são informações que eu estou falando agora do boletim de ocorrência. Tá? Que ao ver a viatura da Guarda Civil Metropolitana passando pelo portão que separava as duas torcidas, o portão D, no caso, o setor ali, entre o setor visitante e o setor do gol ali, não é do gol sul, mas eu acho, se eu não me engano, é do central oeste, ou leste, enfim, do centro ali do gramado, né, que a torcida organizada do estádio do Palmeiras fica em cima. É revoltante, cara. Ele viu a viatura passando por esse portão que separava as duas torcidas e teve a brilhante ideia desse mentecapto, desse animal, porque não é um ser humano, porque não consegue pensar como um ser humano, não consegue pensar em sociedade, em viver em sociedade com outras pessoas que pensam de maneira diferente, como ele é um animal. Talvez nem um animal, né? Porque animais conseguem viver em sociedade também, alguns, né? Conseguem viver em sociedade. Esse dificilmente viveria em sociedade. Atirou uma garrafa quando viu essa divisória sendo aberta para passagem de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Essa garrafa acabou atingindo, né? Essa garrafa ou estilhaços, não é certo ainda, talvez a garrafa estivesse já até quebrada para ferir
matar, enfim, algum torcedor do Palmeiras que, cara, podia ter atingido uma criança, cara. Podia ter atingido um idoso, uma pessoa com deficiência. Esse animal não tem noção do que ele fez. Se foi ele mesmo, né? Se a torcida do Flamengo também não tá encobertando. E aqui eu não quero culpar nenhum time. Nenhum time, nenhuma torcida, tá? Isso é um problema estrutural e que deve ser combatido. Mas que a mensagem principal que seja passada para vocês é que é só futebol, cara. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário nesse vídeo. É apenas um esporte. Onde a gente torce, onde a gente sofre, onde uma vez o seu time vai ganhar, o seu time vai perder, o seu time vai empatar, o seu time vai perder títulos, o seu time vai ganhar títulos. Mas é só um esporte. Não vai deixar de ser isso. Você fazendo essa atrocidade, como esse cara fez, como esse imbecil fez, ou você indo e digitando algumas ofensas na internet. Vai continuar sendo apenas um esporte, onde alguns homens ou mulheres, no caso, como o futebol feminino, entram em campo para trabalhar, outros, e aí eu me enquadro nesse caso, né, para analisar os jogos, o desempenho desses jogadores, e o torcedor faz parte do espetáculo. Assim como a plateia do teatro faz parte do espetáculo, assim como a plateia do cinema faz parte do espetáculo, a arquibancada do vôlei, a arquibancada do Stock Car, da Fórmula 1, tudo faz parte do espetáculo. Você é apenas um espectador. Óbvio que no futebol existem as torcidas organizadas, e aí eu já me perdi completamente do raciocínio, mas vamos voltar às informações e depois eu volto nisso. E aí, segundo Felipe Machado, irmão da Gabriela, ele contou ao G1, né, o portal da Globo de Notícias, que ela chegou a ser socorrida por uma ambulância que fica no próprio estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, e aí ela foi encaminhada para Santa Casa, no centro da cidade de São Paulo, onde ela foi operada na noite do próprio sábado. Aí ela acabou tendo, né, 2 paradas cardíacas e faleceu nessa segunda-feira pela manhã. Cara, voltando a falar, né, ela fazia parte da torcida organizada da Mancha Verde. Isso, volto a dizer, não é uma informação que justifica uma morte de uma pessoa. Não é um passe livre para você matar uma pessoa. Ah, ela faz parte da Mancha Verde. Tudo bem eu matá-la. Não. Não faz sentido, não é ético, não é humano você cometer esse tipo de atrocidade. Que esse cara seja punido, que esse cara sofra as consequências e seja um exemplo aí para essas torcidas organizadas. Porque eu tenho medo, sendo bem sincero com você, eu tenho medo do que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã, na reta final do campeonato. Tenho medo do que pode acontecer entre Palmeiras e Cruzeiro, que também foi alvo de brigas ano passado na rodovia. Olha que absurdo, uma rodovia onde pessoas transitam para viagem, para trabalho. 2 torcidas entraram em batalha campal. Até quando a gente vai se acostumar com isso? O Brasil talvez perde uma grande oportunidade de passar um grande recado para o futebol sul-americano, porque o futebol europeu dificilmente, muito dificilmente acontece casos assim. Existem casos de racismo na Espanha que agora estão começando a ser combatidos, mas eu gosto sempre de usar o melhor que tem na Europa, que é o futebol inglês. Isso é intolerável. Isso é intolerável. Esse tipo de coisa é intolerável. Um caso de racismo que aconteceu na Inglaterra, o torcedor foi banido do estádio para sempre. Ele não pode entrar no estádio, foi julgado, né? Teve toda a sua lei, pagou judicialmente todo o processo e não pode mais pisar num estádio de futebol. Amanhã a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo vão estar frequentando estádios novamente. O Palmeiras tem partida importante quinta-feira no Allianz Parque contra o São Paulo, onde precisa retomar, virar o jogo. Então a torcida vai estar lá. Como vai estar daqui 2 finais de semana, como vai estar daqui um mês. E a torcida do Flamengo também vai estar na Arena da Baixada para assistir Flamengo e Atlético Paranaense, onde o time precisa manter a vantagem que fez no Maracanã. Então, cara, e outra coisa que eu quero dizer, as torcidas organizadas têm um papel fundamental na arquibancada do estádio. Fazem uma festa bonita, incentivam o time, enquanto muitas vezes a torcida
comum do estádio desmotiva, some, né? Não acaba não participando tanto. Mas nesse sentido de rivalidade, de querer brigar, de querer se sentir superior, assassinando uma pessoa, é podre. Eu acho que isso empodrece cada vez mais o futebol brasileiro. Que esse vídeo sirva para você, torcedor organizado, que está assistindo, você que faz parte de alguma torcida organizada, que você ponha a mão na consciência, cara. É isso que eu estou te pedindo. Eu não vou te julgar. Eu só quero que você ponha a mão na sua consciência e tenha reflexão, cara, do seu papel como cidadão, como ser humano, como pessoa. Porque uma jovem de 23 anos, a minha idade, foi ceifada sábado por simplesmente ir assistir uma partida do seu time. A Gabriela não estava na briga, porque a briga que aconteceu mesmo foi no primeiro tempo. A Gabriela foi agredida às 6 horas da tarde. A briga no primeiro tempo, o jogo começou às 9 horas da noite, talvez tenha sido umas 9h20, umas 9h30, 3 horas e meia depois do que aconteceu com a Gabriela. Talvez a Gabriela, no momento da briga principal que as pessoas estão dizendo, já estivesse na mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia de emergência para tentar viver. Enquanto dois times brigavam por pontos na tabela, que é isso, né? Um jogo de futebol nada mais é do que pontos, eliminação. É isso, um jogo de futebol. A Gabriela estava brigando pela vida numa maca no hospital e ela perdeu. Perdeu por um imbecil que a fez sair de um estádio e ir parar num hospital. E de uma rivalidade ridícula de duas torcidas que fazem festas bonitas, que fazem um espetáculo ser cada vez mais bonito. E aí, falando agora do poder público, não acho que torcidas únicas resolvam essa questão. Até o Bruno Vicari escreveu um texto muito interessante isso hoje nas suas redes sociais, que as torcidas únicas são para essas brigas de futebol o que a máscara foi durante a pandemia. Foi uma medida provisória, foi uma medida utilizada em última instância até o surgimento de uma vacina. No caso da pandemia, a vacina surgiu, voltamos à nossa vida normal, estamos bem, estamos tranquilos. Mas no caso sobre as brigas no futebol, não tem vacina, porque é cômodo. É cômodo para o poder público apenas tirar a torcida visitante dos estádios. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, tá? Torcidas visitantes de outros estádios, de grandes clássicos, como Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Fluminense, Vasco, enfim, vão ser cada vez mais que torcidas únicas. E aí empobrece o espetáculo, e aí empobrece o seu direito como torcedor de ir e vir, de assistir o seu time jogar no seu estado, você que torce para ele, mas está em outro estado. O torcedor de São Paulo não vai poder assistir, o torcedor do Vasco de São Paulo não vai poder assistir o jogo do Vasco, porque é cômodo para o poder público simplesmente assinar o termo e falar torcida única. Agora nos estádios de São Paulo, talvez nos estádios do Brasil também, não sei. Eu acho que faltam pessoas competentes para trabalhar com essa situação, assim como na Inglaterra existem pessoas muito competentes para lidar com isso. Volto a dizer, a briga foi fora do estádio, no momento de transição ali, né, da viatura para o outro lado. Talvez não fosse o momento dessa viatura ter transicionado de um lado para o outro, né? Talvez poderia ter esperado um pouco mais até diminuir o volume de pessoas nos dois locais para evitar que alguma coisa já fosse feita, né? Erro humano há nessa situação. Há erro humano nessa situação. O mais grave de todos foi do torcedor do Flamengo, que já foi identificado e que pague pelo que fez. Pague pelo que fez. Que seja exemplo. Que seja um exemplo para que nada mais aconteça em relação a isso. Eu, como torcedor, um jovem também de 23 anos, que já foi muitas vezes assistir o seu time jogar em clássicos de torcida única, em outras partidas, eu fico muito triste e inseguro de voltar para um estádio de futebol novamente. Não é um negócio que deve passar em branco. Tomara que não passe em branco. Porque
é muito fácil essa situação ser passada em branco e a gente esquecer disso. Mas que medidas sejam tomadas. E que o futebol brasileiro aprenda na dor dessa perda da Gabriela. Futebol é só um esporte. Não é mais do que simplesmente isso. Um esporte. Uma vida não vale mais que um esporte. Não vale mais que um jogo. Não vale mais do que nada. A Gabriela se foi. Mas que medidas sejam tomadas para que nenhuma nova Gabriela seja ceifada numa briga na porta de um estádio de futebol, ou dentro de um estádio de futebol, ou em qualquer região por conta de um time de futebol. É banal, é ridículo. Desejo força, desejo que Deus conforte o coração da família da Gabriela nesse momento. 23 anos. Poderia ter sido eu, poderia ter sido uma pessoa que você conhece, seu amigo, seu irmão, seu pai, mas foi a Gabriela. E é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, fiquem com seus familiares, aproveitem muito, 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 muito esse momento com seus familiares. A gente não sabe o que vai ser da manhã. Às vezes a gente encontra uma pessoa mal amada que faça uma atrocidade como essa. Até mais. Abracem as pessoas que vocês amam muito. Até mais.